Alguns líderes espíritas de hoje podem ter subjugado pessoas no passado, voltaram com o compromisso de iluminar o caminho daqueles que foram desencaminhados. Quem cavou um buraco vem com o compromisso de fechá-lo. Sim, é verdade. Muitas lideranças espíritas, não só espíritas, mas de outros credos religiosos, estão na posição que estão pelo fato de terem sido perseguidores, pessoas que fizeram mau uso da religião no passado e agora estão na tentativa de consertar. E aí, certamente, se eu disser isso para você vai dizer, mas por que isso? Como é que funciona isso? Como é o mecanismo dessa coisa? Então, o mecanismo funciona assim. Vamos lá. Nós tínhamos o cristianismo como uma mensagem pura. Imagine o cristianismo nascente, com aqueles cristãos, com aquele fervor, aquela espiritualidade toda. E no período do cristianismo primitivo, muitos pagãos, muitos elementos que eram da Roma antiga, não aceitavam o cristianismo como doutrina. Não aceitavam. Por quê? Porque o cristianismo negava a ideia dos seus vários deuses, queria colocar um outro deus desconhecido no lugar dos deuses do Olimpo, queria dizer que o imperador não era Deus, o que seria um grande absurdo, e o pior de todos, dizia que todos nós éramos irmãos e que, portanto, um cidadão romano tinha o mesmo valor de seus escravos. Inadmissível. Então, a doutrina cristã, ela foi muito perseguida pela proposta de igualdade que ela trazia. Então, muitos que eram pagãos desenvolveram um ódio desesperado por essa doutrina. O que é que você faz quando alguém odeia demais uma específica doutrina? Quando você tem um espírito que ele rejeita profundamente uma ideologia, o risco desse indivíduo é que, para reduzir o ódio, ele renasça dentro da ideologia que ele odeia. Imagine. Os flamenguistas fanáticos podem renascer na condição de vascaínos e vice-versa. E os cruzeirenses também, viu, Rubens? Podem nascer como atleticanos. Então, quando você odeia demais alguma coisa, você corre o risco de retornar no meio desses que você tanto odeia. Hoje, quando o Brasil está vivendo esse período estranho de polarização política, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o que a gente odeia demais, a gente atrai para nós. E amanhã, muitos desses que estão hoje defendendo violentamente as suas ideias, podem renascer naquilo que a gente poderia falar, na falta de uma palavra melhor, no campo contrário. Esse fenômeno dentro da doutrina espírita se chama inversão social expiatória. Você inverte socialmente por um motivo expiatório. Então, o que aconteceu com os pagãos? Muitos pagãos renasceram dentro do cristianismo. Mas por que não mandaram esse povo para o Oriente? Podia ter mandado, realmente. Só que se mandasse esse povo para o Oriente, iria demorar muito mais para que eles resolvessem o ódio com o cristianismo. Eles foram trazidos para reduzir o ódio. Então, a melhor maneira de reduzir o ódio entre árabes e judeus é fazer com que eles renasçam trocados. Isso tem demais na história. Os livros espíritos estão fartos de história dessa natureza. Então, eles renasceram dentro do cristianismo. Qual foi a consequência do reencarne maciço de pagãos dentro das hostes cristãs? Eles trouxeram o pensamento pagão no seu inconsciente e acabaram empurrando o cristianismo lentamente na direção das práticas que o paganismo possuía. Então, se você perceber, fizer uma leitura de como é que o paganismo funcionava e você perceber como que o cristianismo funcionou durante muito tempo, você vai perceber um espelhamento das verdades pagãs dentro do ambiente cristão. E por conta disso, esses pagãos que renasceram na expectativa de que o cristianismo lhes contaminasse positivamente, acabaram promovendo um processo inverso. Eles contaminaram o cristianismo negativamente. Eles criaram a Inquisição, esses somos nós, né? Eles, no caso nós, criamos a Inquisição, criamos as torturas, criamos uma série de práticas infelizes, desenvolvemos as cruzadas, promovemos intolerância religiosa de diversas ordens.
E quanto mais a gente se mexia, mais a gente se comprometia com o cristianismo. Quanto mais barbaridade nós fazíamos em nome do cristianismo, mais compromisso espiritual nós assumíamos. Isso, do ponto de vista espiritual, é um elemento que vai amanhã promover um compromisso de consertar o que ficou torto. Então, quando essas almas despertam, o que elas querem? Eu preciso corrigir o que eu fiz. Eu preciso desfazer o erro que eu cometi. Então, o sucesso da estratégia funciona, porque aquilo que demoraria muitos séculos, muitos milênios para resolver, em poucos milênios você resolve. Porque a partir da mudança que eles experimentam, eles dizem assim, eu preciso consertar o cristianismo que eu estraguei. Eu preciso. Então, eles vêm de uma história muito machucada de cristianismo, precisando agir agora no bem, porque despertaram, acordam e precisam corrigir o que fizeram de errado. Vão renascer aonde? No meio do cristianismo, para tentar corrigir. Renascem na condição de padres, pastores, líderes espíritas, seja lá o que for, mas em ambientes relacionados ao cristianismo, onde eles possam, de alguma forma, agir consertando o que fizeram de errado. Imagine o quanto é maravilhoso você renascer dentro da Igreja Católica, como padre, ou como bispo, como cardeal, como papa, sei lá o que for, e você dizer, não, gente, não é dessa forma. E aí você, lá dentro, você fazer, isso é muito bonito, gente, isso é lindo demais. E, evidentemente, dentro do movimento espírita, você vai encontrar pessoas que, sim, foram antigos perseguidores cristãos, estiveram com relações com a fogueira, com as cruzadas, com a violência, com a intolerância, com uma série de coisas, e agora estão se resolvendo. Mas quem são eles? Antigos pagãos intolerantes, cristãos intolerantes, e hoje espíritas tomara não mais intolerantes, né? Não mais intolerantes, porque o que a gente mais precisa hoje dentro do espiritismo é da tolerância, é da capacidade de nós trabalharmos juntos para que a gente consiga fazer o trabalho que tem que ser feito. A humanidade hoje passa por um período de profunda dor. E toda a força que o espiritismo possui, toda a força que o movimento espírita possui, precisa ser usada para quê? Para que a gente console as pessoas, para que a gente esclareça as pessoas. Se nós temos diferenças de pensamento, essas diferenças elas não podem ser contadas no trabalho maior que tem que ser feito, que é o de socorro às pessoas. Porque se eu for parar de consolar os outros, para ficar olhando que A, B, C agem de maneira que não é exatamente como eu gostaria, eu perco meu tempo. E eu perco essa chance, sabe por quê? Porque talvez essa seja uma das últimas, se não a última oportunidade que nós estamos tendo de nos levantar. Então, se nós estamos vindo de uma história de intolerância, de um problema grave com o cristianismo, nós não podemos discutir entre nós, nós não podemos divergir entre nós, porque tem corações demais para serem consolados, tem dores demais para serem acolhidas, e cabe ao movimento espírita e aos espíritas esse entendimento, essa lucidez a mais de fazermos tudo o que for possível para oferecermos o melhor de nós para o socorro daqueles que mais padecem.